O Superior Tribunal de Justiça ordenou o afastamento imediato do governador do Rio de Janeiro, Wilson Witzel, do cargo por 180 dias. Ele é suspeito de envolvimento em irregularidades nas compras para a pandemia Covid-19. Não há ordem de prisão contra o governador. Outro alvo é o pastor Everaldo, que foi preso. Seu partido, o PSC, soltou uma nota dizendo que confia na justiça. A defesa do governador disse receber com grande surpresa a decisão de afastamento. Já Witzel afirmou que a decisão de afastá-lo do cargo foi política e disse ser inocente. Vamos acompanhar. Não encontrou R$1, uma joia, simplesmente mais um circo sendo realizado. Lamentavelmente, a decisão do excelentíssimo senhor ministro Benedito, induzido pela Procuradoria da República, na pessoa da doutora Lindora, que está se especializando em perseguir governadores, desestabilizar os estados da federação, com investigações rasas, buscas e apreensões preocupantes, e eu, assim como outros governadores, também estamos sendo vítimas do uso político. O governador atacou diretamente a subprocuradora Lindora Araújo, que comanda a Operação Lava Jato na Procuradoria-Geral da República. Segundo Witzel, ela está o perseguindo e tem relações com a família Bolsonaro. Vamos assistir. O Superior Tribunal de Justiça possui vários subprocuradores. Por que não se faz em qualquer outro Ministério Público a distribuição e não o direcionamento para um determinado procurador? No caso, a doutora Lindora. Uma procuradora cuja imprensa já noticiou o seu relacionamento próximo com a família Bolsonaro. O presidente Jair Bolsonaro comentou com o apoiador a situação do governador. Vamos assistir. Rio de Janeiro. Não, o Rio tá pegando o Rio hoje. Tá sabendo do Rio hoje? Carioca. Governador já? Quem é teu governador? Quem é teu governador? Meu governador? Agora eu disse. Não é, agora tá acompanhando aí. Bom, esse é então o nosso primeiro assunto do programa desta sexta. Começo com você, Guilherme Fiuza. Tua avaliação, Fiuza, a respeito dessa operação que resultou então no afastamento de Wilson Witzel. Fiuza. Bom, os dados do Covidão estão todos aí, né, Vitor? Eles são, é uma fartura de evidências, de crimes, essa triangulação no Rio de Janeiro entre poder público, OS e empresários, fartamente demonstrada. Ainda vão encontrar muito mais coisas, né? Em relação ao governador, tem também evidências da participação do escritório da mulher dele. E eu acho que, evidentemente, como já vínhamos notando aí, não só no Rio de Janeiro, hein, mas o Rio, de fato, tem dados aí obscenos de roubo de verba emergencial, numa situação, né, no meio de uma tragédia, a população revoltada com isso. O governador, na minha opinião, até refluiu, porque ele tem claros traços ditatoriais, né? Ele tem claríssima essa tentação autoritária, e ele estava partindo para um lockdown mais severo, com a parceria da atual direção da Fundação Oswaldo Cruz, né? Esse plano chegou a ser, às vésperas que acabou sendo a reabertura, o início da reabertura, havia um plano de lockdown total, daquele que o cidadão tem que pedir autorização à autoridade, no caso ao Witzel, para ir à padaria. Ele estava nessa linha, porque ele tem esses sinais, esse desenho de autoritarismo, né? E teve, Vitor, a cumplicidade aí de muita gente boa, supostamente boa, né? Que se diz progressista, todos os arrobos do Witzel, mandando a polícia baixar o sarrafo na situação, no cidadão, na população, caçar pessoas na praia de forma violenta, como se isso fosse medida sanitária, como se isso fosse salvar a vida de alguém. E, no entanto, deixando circular ônibus lotado, deixando aglomerar até as filas
pela espera do auxílio emergencial, ou seja, sem critério algum, eram medidas demonstrativas de inibição, e isso tudo foi sendo, evidentemente, consolidado pelos investigadores, né? Essa parte da sociedade que deveria zelar pela liberdade continua calada, né? Misteriosamente calada e aparentemente apoiando, né, todos os desmandos do Wilson Witzel. Você não ouviu nenhum progressista, nenhuma entidade de direitos humanos, ninguém que combate a corrupção falando, por exemplo, dos 7 hospitais de campanha encomendados, sendo que só 2 foram montados, né? Isso está, segundo o Ministério Público e segundo essa decisão do Superior Tribunal de Justiça, isso está demonstrado, né, na acusação como uma das triangulações com o OAS. Por isso, 7 hospitais de campanha encomendados e só 2 entregues e funcionando parcialmente. Um escândalo no Rio de Janeiro, como existe em outros estados. Eu espero que essa investigação avance em relação a outros estados também. Agora, só queria notar, Vitor, que a decisão em si de afastamento me deixa dúvidas. Eu já, enfim, apresentei tudo isso, toda essa crítica que a gente tem apresentado aí. Evidentemente, o Witzel é um personagem inteiramente equivocado na sua função, despreparado para governar, ambicioso, afoito, né? Se elegeu ali numa linha de bolsonarismo, imediatamente depois já dizendo querer ser presidente da República, fazendo uma oposição já ostensiva e estúpida, na minha opinião, até como estratégia. Mas essa decisão monocrática, né? O Poder Judiciário afastar um governador de estado, né, eleito pelo voto, eu não sei. Assim, eu acho que é claro que esse ponto hoje está sendo defendido por muitas pessoas que a gente não respeita, né? É uma premissa que está sendo usada por muita gente que quer aí criar uma teoria conspiratória e tapa os olhos para o Covidão, né, para o evidente escândalo aí envolvendo o governo do Rio. Mas a decisão eu considero preocupante. Eu não vejo, acho que o processo natural seria encaminhar o impeachment na Assembleia Legislativa, sem interferência do Judiciário, que a gente já apontou aqui. Então, deixo apenas essa reserva em relação à forma como foi feito esse afastamento. Diga, Augusto. Bom, é uma pena, né, constatar que o Rio já tem agora 6 governadores que viraram caso de polícia. Além do Moreira Franco, todos os governadores que foram eleitos para isso, administrar o Estado, todos viraram caso de polícia. Tivemos além do Moreira Franco, repito, tivemos o Antony Garotinho, Rosinha Garotinho, depois Sérgio Cabral, Pezão, Wilson Witzel agora. São 6, né? É isso. Ele já era um condenado à morte política aí diante das revelações, das investigações, do que apuraram as investigações conduzidas com rapidez. Esse é o lado bom da notícia. O lado ruim, sobretudo para os fluminenses, é essa fila de corruptos, né, devastando aí as finanças do Estado. O lado bom é que os homens da lei estão agindo rapidamente. Quer dizer, o Covidão ainda está em curso e já está sendo apurado, e ele é o caso confirmado mais vistoso até agora dessa epidemia de corrupção. Mas hoje foi decretada a morte política do Wilson Witzel. É tão ambicioso que ele se lançou candidato à presidência da República no 2º mês do governo. Há provas robustas aí da roubalheira no Rio. Algumas são robustas demais, como a inexistência, embora invisíveis, né? Como a inexistência dos hospitais de emergência que deveriam ter sido construídos, e a empresa beneficiada pelo contrato sem licitação já recebeu boa parte do dinheiro. É uma verba bilionária. Quanto à prisão, vou discordar do meu querido
irmão ao Guilherme Fiuza, porque eu acho, Guilherme, que esse afastamento foi decretado para impedir que ele partisse, ele e sua organização criminosa, para a obstrução de justiça e eliminação de provas, né? Porque ele foi impedido de entrar, a partir de agora, no palácio que ele ocupava e no palácio onde ele morava, se não me engano. Porque há muitas provas a serem colhidas e ele continua escondendo e culpando aí o presidente Bolsonaro. Daqui a pouco ele vai dizer que ele foi vítima de mais um genocídio, né? Vai inventar o genocídio de quadrilha. Então eu acho que o lado bom é que o Brasil realmente aprendeu com a Lava Jato que qualquer um pode ser preso. Tem nada a ver com a Operação Lava Jato, a prisão do Witzel, claro. Mas é mais um governador que aprendeu que a lei tem de valer para todos. A gente já vai trazer mais alguns detalhes, mais informações sobre essa operação, mas antes quero ouvi-lo também, Zé Maria, suas primeiras impressões. Pois é um choque, né? Eu concordo com o Fiuza quando ele diz que um ministro, de forma monocrática, na canetada, afasta um governador de estado, e não é de qualquer estado, né? O Rio de Janeiro, o segundo maior estado do país em termos de recursos e de habitantes e de força política, né? São Paulo, Rio e Minas Gerais. Um governador, se a gente gosta ou não, é outro detalhe, mas ele representa votos de eleitores, e isso deveria ser muito forte. Agora, as provas são muito robustas e muito atualizadas, né? E nem houve criatividade. Entrada de dinheiro por escritório de advogado, o mesmo critério que usava o ex-governador, hoje preso, Sérgio Cabral. Eu vou dizer aqui por que isso está acontecendo. Nós estamos a ponto de ver a corrupção, esse mal nojento, que eu não acredito em extinção. Ele existirá, persistirá, mesmo com um trabalho firme de polícia e investigação, persistirá. A corrupção no Brasil está sendo acompanhada em tempo real. O ministro-chefe da Controladoria Geral da União, Wagner Rosário, me mostrou. Eles têm uma equipe, né, de inteligência que revoluciona a história de fiscalizar no Brasil. Primeiro, uma inteligência artificial muito afinada. Então, lá existem, vamos dizer assim, alarmes a serem disparados. Primeiro, se houve ou não uma compra acima da demanda do Estado e do município. Depois, os preços, isso é inteligência artificial que faz em todos os lugares onde entra o dinheiro público. Os preços, se está abaixo, acima, como está. Depois, os concorrentes em cada licitação ou compra. E ainda, se a empresa fornecedora tem ou não uma tradição naquele ramo. Isso para evitar aquelas histórias de importadora de vinho, vender máscaras, vender equipamentos de proteção individual. E por último, se o material foi entregue e como foi entregue, né? Então, tudo isso está na inteligência artificial. Qualquer ponto desse aciona o alarme e aí entra o ser humano, né, o técnico especializado para analisar aquele município, aquele estado, aquela secretaria e aquela compra. E então a Controladoria entrega ao Ministério Público e à Polícia a investigação praticamente prontas. Isso facilita muito o trabalho da polícia e foi o que aconteceu no Rio de Janeiro, em 4 outros estados, e 6 outros estados estão sendo acompanhados e já com dados para a polícia. A polícia tem batido na porta desses bandidos especiais, desses ladrões de dinheiro público, antes que eles gastem o dinheiro e antes também que apaguem as provas. Esta é a importância da operação e do momento. A Ordem dos Advogados do Brasil, conforme já sugeriu aqui o grande jurista Augusto Nunes, tem que ver essa história de dinheiro que vai para advogado, está perdoado, quer dizer... Não. Houve a prisão aqui em Brasília do Duda Mendonça, do João Santana, marqueteiros, que receberam dinheiro roubado lá no Mensalão e na Lava Jato. Por que advogado pode receber dinheiro roubado e não tem que dar nenhuma satisfação de onde vem o dinheiro?
Não é assim, não pode ser assim. Escritório de advocacia não pode ser bunker de bandidos e muito menos um estágio de lavagem de dinheiro. Portanto, assim, existem provas concretas. Eu lamento que a decisão tenha sido tomada por um juiz, quer dizer, um juiz tirado do poder, um governador de estado eleito pelo povo, e tenho, assim, eu fico solidário ao povo do Rio de Janeiro, que votou no Wilson Witzel, dizendo, olha, esse está fora desse pessoal político aí, esse aí está fora. E não estava, ou aprendeu muito rápido, né? Porque eu nunca vi tanta rapidez assim, e logo já querendo abraçar o mundo, querendo ser presidente da República. Por último, Vitor, há uma tentativa de relação do Witzel com a família Bolsonaro, com o presidente Bolsonaro. É certo que durante a eleição do Witzel, do presidente, do senador, do deputado Bolsonaro, houve ali um acordo e uma campanha conjunta, e que a gente viu depois declarações do próprio Flávio Bolsonaro, dizia que corria do Witzel. Mas em seguida, não foi agora depois da prisão. Lá atrás, o presidente Bolsonaro descobriu quem era o Witzel e se afastou dele. Portanto, não é uma coisa, agora eu vou ficar longe como se fosse um infectado. Não, lá atrás já estava afastado. São as surpresas aí, essas tentativas de renovação, e vem velho, político, ladrão, embalado como se fosse novo.